psíquicos associados aos orixás não são definitivos nem se apresentam isolados um dos outros. Como todos temos a influência do meio ambiente biopsicossocial em que vivemos, e ao mesmo tempo das energias de todos os orixás, o comedimento, a observação arguta e a vivência no decorrer dos anos são os melhores parâmetros para o autoconhecimento e aprimoramento perante a vida. Portanto, o conhecimento da psicologia dos orixás é somente um dos muitos caminhos que nos fornecem referências de comportamento na busca do aperfeiçoamento humano e da evolução espiritual. O seguir, apresentamos uma descrição resumida dos perfis psicológicos dos indivíduos, associados aos orixás correspondentes, segundo nossas observações. Oxalá. Atributos: a fortaleza e a paciência, a doação do amor incondicional, fraterno e perene, estabelece a ligação com a espiritualidade e leva ao despertar da fé, a compreensão do religar com o Cristo interno. Os tipos psicológicos dos filhos de Oxalá são bondosos, serenos, prestativos, pacientes e sábios. Perante certos obstáculos da vida, podem ser lentos em suas decisões, distantes e fechados, mas são persistentes e não gostam de fazer alarde. São aparentemente frágeis, um tanto delicados. Por outro lado, essa aparente fragilidade psíquica é compensada com uma enorme força moral, o que os faz fortes diante das fraquezas humanas, dos doentes e oprimidos. São de Oxalá pessoas altruístas e dedicadas a uma causa social, de ajuda aos injustiçados e aos oprimidos. Aspectos positivos: devoção, fé, abstração meditativa, ligação com o espiritual, calma e serenidade aparente. São asseados mental e fisicamente, caseiros e amigos acima de tudo. Com eles, rege a tranquilidade, o silêncio e a paz do ambiente. Aspectos negativos: fanatismo, isolamento, desprezo pelo material, melancolia, impaciência, ira, crueldade, mania de limpeza. Florais de Bach, impatiens, mustard, crabapple, waterviolet, e vervaine. Florais de Saint-Germain, patiens, embaúba, flor branca, verbena, boa sorte, e abundância. Saúde: tem um sistema nervoso delicado, aparentemente inspiram tranquilidade, mas são explosivos interiormente, necessitando de períodos de isolamento como forma de repouso. Devem cuidar da coluna vertebral, rege coração e coluna. Mineral: pedras brancas, diamante brilhante. Metal: ouro. Signo regente: Leão. Planeta: Sol. Ervas: arruda, levante e guiné. Flor: girassol e jasmim. Chakra: coronário. Iemanjá. Atributos: amor, respeito, bom relacionamento familiar, o despertar da grande mãe em cada um de nós, a percepção de que somos co-criadores com o Pai, gerando a vida, estimulando-nos ao amor maternal, sem apego, de forma a pensar que os filhos são cidadãos do mundo. Os tipos psicológicos dos filhos de Iemanjá podem ser imponentes, majestosos, dignos, calmos, sensuais e fascinantes. O canto da sereia. As filhas de Iemanjá são boas educadoras, organizadas no lar e dadas ao relacionamento social familiar, porém, tendem a ser vingativas e a ter dificuldade de perdoar as ofensas, pois geralmente são ciumentas e possessivas com as pessoas que amam. Aspectos positivos: prosperidade e abundância em todos os sentidos, acolhimento, zelo, preocupação com o bem-estar dos que ama, sentido de união, humanitarismo, criatividade, procriação no sentido de progresso, evolução. Aspectos negativos: avareza, rejeição, medo, apego, posse excessiva, paralisando o progresso, mesquinhez e insensibilidade. Florais de Bach, rei chestnut, chicory e mimulus. Florais de Saint-Germain, rosa, leucanta, triunfo, uedela e unitatum. Saúde:
Podem apresentar distúrbios renais que acarretam prejuízos à pressão arterial, tendem a manifestar alergias a lugares fechados e rinite alérgica ou asma. Seus pontos fracos são as glândulas suprarrenais e o aparelho reprodutor. Mineral, ágata e cristais leitosos. Metal, prata. Signo, Câncer. Planeta, Lua. Ervas, colônia. Flor, rosas brancas. Chakra, frontal. Banho, sal grosso. Xangô. Atributos, sabedoria, amor, prudência, respeito à vida em obediência às leis de Deus, entendimento do encadeamento de nossas ações e reações, que estabelecem uma relação de causa e consequência no sentido de ascensão espiritual, equilíbrio kármico. Os tipos psicológicos dos filhos de Xangô podem ser voluntariosos, rígidos em suas opiniões, e, quando contrariados em seus pontos de vista, são enfáticos e até duros na defesa de suas opiniões, principalmente se estiverem com a razão. Todavia, com a maturidade, se tornam muito sábios, mansos e de grande compostura moral, como o velho pastor da montanha que tem a firmeza da rocha e a mansuetude da ovelha. Aspectos positivos: justiça, discernimento, palavras adequadas no momento certo, equidade, nobreza de caráter, atitude digna, organização e trabalho, progresso cultural e social, altivez e inteligência. Tem habilidade na oratória e no domínio das multidões, e gostam do conforto. Aspectos negativos: onipotência, rigidez de opiniões, vitimização, palavras metálicas que ferem só eu tenho razão, prolixidade, vaidade exacerbada e conservadorismo extremo. Florais de Bach, Vervain, Roquater, Beche e Willow. Florais de Saint-Germain, Verbena, Piper, Alcachofre e Wideli. Saúde: problemas no sistema cardiovascular, podendo aparecer hérnia, hipertensão, estresse e ansiedade, impotência masculina. Mineral: ametista, topázio. Metal: estanho. Signo: Sagitário, Peixes. Planeta: Júpiter. Ervas: Guiné, para-raios. Flor: lírio branco. Chakra: cardíaco. Ogum. Atributos: vontade, vitória, liderança, caminhos abertos, energia propulsora da conquista, o poder da vontade e da fé, a força inicial para que haja a transformação. E a vida em sua plenitude, a vitalidade contida no sangue que corre nas veias, a manutenção da vida. Os tipos psicológicos dos filhos de Ogum podem ser irascíveis, excessivamente diretos em suas opiniões, francos em demasia e até impulsivos. São tenazes e agem com muita vontade e energia para alcançar os seus objetivos, e não descansam enquanto não atingem a vitória, onde muitos já teriam desistido da luta e perdido as esperanças. Por serem demasiadamente francos, às vezes são arrogantes e autossuficientes, melindrando pessoas de estima baixa e com certa facilidade. No entanto, pela franqueza e transparência de suas intenções, acabam angariando muitos amigos e admiradores, o que pode deixá-los um tanto vaidosos. Raramente são odiados. Aspectos positivos: transmitem sinceridade e franqueza, coragem, decisão, elegância, liderança. Mas também sabem ser dóceis, amáveis e generosos. Aspectos negativos: vontade fraca, apatia, egoísmo, dificuldade de perdoar e também de dizer não. Podem ser autoritários, ciumentos, covardes e teimosos. Florais de Bach, Centauri, Vine, Cherry Plum, Roquater, Impatiens e Oli. Florais de Saint-Germain, Curculigum, Cocos, Goiaba, Piper, Patiens, Leucanta. Saúde: doenças relacionadas com o sistema nervoso, tornando sensível o aparelho digestivo, e as articulações, braços, pulsos e mãos. Pontos fracos: cabeça e estômago. Mineral: rubi e água marinha.
Metal, ferro. Signo, Áries. Planeta, Marte. Ervas, espada de Ogum. Flor, cravo vermelho. Chakra, solar. Yansan. Atributos, movimento, necessidade de mudança e deslocamento, transformações materiais, avanços tecnológicos e intelectivos. Representa a luta contra as injustiças, trazendo equilíbrio às ações humanas. Os tipos psicológicos das filhas de Yansan podem ser irrequietos, portanto têm muita rapidez de raciocínio e agilidade mental. O psiquismo de Yansan é propenso à educação, à oralidade, à orientação, não se deixando prender a tarefas rotineiras e repetitivas. Precisam colocar em prática sua garra e impetuosidade diante do novo, como as nuvens nos céus que mudam constantemente o formato, moldando seus ventos. Aspectos positivos: coragem, lealdade e franqueza, fluidez de raciocínio, propiciando a higienização mental, mudança de pensamento, jogo de cintura, e facilidade de falar, além de talento artístico, charme e sensualidade. Aspectos negativos: ciúme doentio, rancor, impulsividade, agem sem pensar, fraqueza, impaciência e culpa. Florais de Bach, Impatiens, Pine, Centauri, Olio Aunute. Florais de Saint-Germain, Patiens, Greville, Cocos, Varus, Monterey e Imbaúba. Saúde, doenças relativas ao aparelho cardiorrespiratório, como angina, dores no peito, bronquite e asma. Mineral, granada vermelha. Metal, não tem, pois seu elemento é o ar. Domina os ventos, os raios e as tempestades. Signo, Gêmeos. Planeta, Urano, regente de Aquário, é o planeta que promove as mudanças rápidas e drásticas, os rompimentos, a abertura para o novo e o movimento incessante. Na astrologia, Urano é a oitava superior de Mercúrio. Isso quer dizer que, em Mercúrio, lidamos com as questões do dia a dia, a tecnologia, as comunicações, os documentos, utilizando a inteligência de forma rápida na busca da solução das situações inesperadas. São os insights, ou seja, o lampejo, a ideia incessante buscando aquilo que ainda não foi realizado ou imaginado. É o chamado de anarquista, aquele que rompe com os padrões estabelecidos e traz a visão de futuro. Eva, espada de Santa Bárbara. Chakra, cardíaco. Oxum. Atributos: amor, doação, caridade, misericórdia, compaixão. Corresponde à nossa necessidade de equilíbrio emocional, concórdia, complacência e fertilidade. Os tipos psicológicos de Oxum são serenos, gentis, emotivos, choram com facilidade, e altamente intuitivos. Observadores dos sentimentos, usam-nos para alcançar seus objetivos. Em geral são envolventes e amigos. Apesar dessas características de comportamento, por vezes são desconfiados, indecisos e vingativos, sendo astutos para jogar com o emocional das pessoas. Preocupam-se com a higiene pessoal, gostam de estar sempre perfumados e bem vestidos. Possuem uma força de penetração na natureza humana fora do comum, são psicólogos natos. Pela alta sensibilidade e apurado sentimento de amor, são exímios na magia e excelentes médiuns e dirigentes. Aspectos positivos: graciosidade, bondade, julgamento sensato, boas maneiras. Aspectos negativos: insatisfação, articulação da vingança, pois não esquecem uma traição ou ofensa, agarrando-se às lembranças e recordações do passado. Florais de Bach, Honeysuckle, Crab Apple, Vervain, Olio Olive. Florais de Saint-Germain, Madressilva, limão, pepo, rosa, embaúba e Saint-Germain. Saúde: distúrbios ginecológicos, atingindo o útero, os ovários e as trompas. Podem ter dificuldade para engravidar, mas com tratamento, a fim de normalizar ou recuperar a fertilidade, obtém sucesso.
Há também a possibilidade de depressão, desencadeada por estresse emocional. Metal, ouro. Signo, Câncer, pela regência da Lua, e Touro e Libra, pela regência de Vênus. A maior influência que é a planetária. Planeta, Lua, no que se refere à fecundidade e à gestação. Vênus, no que se refere à beleza, à satisfação, ao gosto refinado por tudo que é caro. Erva de Santa Maria. Flores, amarelas. Chakra, frontal e cardíaco. Oxóssi. Atributos, é o caçador de almas, o conselheiro. Corresponde à nossa necessidade de saúde, nutrição, energia vital e equilíbrio fisiológico, num trabalho constante de crescimento e renovação. Fartura, riqueza, liberdade de expressão são seus pontos marcantes. Os tipos psicológicos são graciosos, inteligentes, e têm uma curiosidade e senso de observação de grande penetração. Simbolicamente é o caçador solitário que entra na mata. Apresentam um comportamento metódico e são propensos à magia cerimonial. Gostam de ficar sós, são discretos e fiéis, e aparentemente reservados e tímidos. Apresentam uma propensão natural para desbravar o desconhecido, por isso são pioneiros em novos projetos e métodos de trabalho. De grande sensibilidade, possuem qualidades artísticas. Por sua estrutura psíquica emotiva, com certa frequência precisam se isolar para refazer as energias. Aspectos positivos: rapidez de raciocínio, boa oralidade e comunicação, extrovertidos, generosos, hospitaleiros e amigos. Vivem com dinamismo e otimismo, e são ligados a todos os tipos de artes. São amáveis com os amigos, e sinceros no desejo de ajudar os outros. Têm facilidade para ganhar dinheiro. Aspectos negativos: vivem de ilusões, por isso podem vacilar no que desejam realizar. Por vezes, demonstram uma vontade de nada fazer, que pode ter a conotação de preguiça. Gastam todo o dinheiro que ganham, levando em determinadas ocasiões à falta de alimento, ao desperdício. Podem se tornar agressivos e com dificuldade de se comunicar. Florais de Bach, Clematis e Chestnut Bud. Florais de Saint-Germain, Amiga da Luz, Gerânio, T, Alcachofra, Boa Sorte e Abundância. Mineral, Lápis Lazuli. Metal, Cobre. Signo, Touro e Libra. Planeta, Vênus. Ervas, Arruda, Guiné. Flor, Palma. Chakra, esplênico. Nanamburuque. Atributos, calma e misericórdia. Nano é o momento inicial em que a água brota da terra ou da pedra. É a soberana de todas as águas. É também a lama, a terra em contato com a água. É o pântano, o lodo, sua principal morada e regência. Ela é a chuva, a tempestade, a garoa. Nano é a mãe, boa, querida, carinhosa, compreensível e sensível, a senhora da passagem desta vida para outra, comandando o portal mágico, a passagem das dimensões. Este orixá relembra nossa ancestralidade mística, o momento em que fomos criados espírito. A água foi necessária na terra para a geração da vida, tendo o barro ou a lama um simbolismo correspondente ao momento em que fomos feitos pelo Pai. Assim, Nanã é considerada a grande mãe. Ela reconduz os espíritos desencarnados ao mundo espiritual, aconchegando-os em seus braços. Os tipos psicológicos dos filhos de Nanã podem ser tímidos e ao mesmo tempo serenos. Por vezes, são severos nos seus valores morais e austeros na educação da família. Não raro, são rabugentos, o que os fazem ser temidos. Geralmente não são sensuais e não se ligam às questões da sexualidade. Outras vezes, por medo de serem amados e virem a sofrer, se dedicam com afinco à profissão, sendo dispostos à ascensão social. Quanto à calma e à lentidão que lhes são peculiares, nos momentos das decisões, acabam gerando conflitos com pessoas ativas e dinâmicas. Em equilíbrio, são pessoas bondosas,
simpáticas, bonachonas e dignas de confiança. Aspectos positivos: sensatez, perseverança, ordem, objetividade, paciência, respeitabilidade, calma. Sem pressa para a realização, o tempo não os aflige. São benevolentes, gentis, mansos, como se fossem bons e amorosos avós. Aspectos negativos: conservadorismo extremado, preguiça, avareza, indiferença, estupidez. Demorados, teimosos e rabugentos, adiam as decisões e podem ser vingativos. Florais de Baixe, Centauri, Hornbeam, Clematis e Willow. Florais de Saint-Germain, Curculigum, Cocos, Bom Dia, Perpétua e Abricó. Saúde: apresentam lentidão nas reações motoras e mentais, e são propensos à retenção de líquidos. Mineral: ouro branco, ametista. Metal: ouro branco. Planeta: Lua, que é o regente de Câncer, ligação com as águas, junção da água das chuvas e solo barrento e pantanoso, demonstrando que precisam trabalhar o passado, libertando e deixando ir embora o que não serve mais. Signo: Escorpião, que é regido por Plutão, ligação com as águas paradas e profundas. O mangue, refletindo a expressão é o calo do escorpiano que observa e que é profundo no sentir os ambientes e a psique humana, possuem a capacidade de vivenciar a dor e o sofrimento e renascer mais forte, com maior capacidade de domínio sobre as próprias emoções. Flores, de cor roxa. Chakra, básico. Cúmulo. Atributos: orixá da transformação, agente kármico a que todos os seres vivos estão subordinados, rege a reconstrução de corpos nos quais os espíritos irão reencarnar, pois todos nós temos o corpo físico de acordo com nossa necessidade de reajustamento evolutivo. Assim, todas as doenças físicas às quais estamos sujeitos são necessárias ao fortalecimento de nossos espíritos. Ómulo não causa doença, ao contrário, ele a leva embora, a devolve para a terra. Corresponde à nossa necessidade de compreensão do karma, da regeneração, da evolução, de transformações e transmutações existenciais. Representa o desconhecido e a morte, a terra para onde voltam todos os corpos, e que não guarda apenas os componentes vitais, mas também o segredo do ciclo de nascimento e desencarne. É o orixá da misericórdia, está presente nos leitos dos hospitais e nos ambulatórios, e, a sua invocação, nos momentos dolorosos das enfermidades, pode significar a cura, o alívio e a recuperação da saúde, de acordo com o merecimento e em conformidade com a lei divina. Os tipos psicológicos dos filhos de Ómulo podem ser fechados, amuados, sem jeito no trato social e apagados na conquista amorosa, tendendo ao pessimismo, com ideias autodestrutivas que os prejudicam no dia a dia. São um tanto solitários e melancólicos, podendo ser amargos com as pessoas. Por outro lado, para auxiliar alguém doente, são determinados, resistentes e capazes de enormes esforços. Podem reprimir suas ambições pessoais, adotando uma vida de humildade, de pobreza voluntária e até de certa flagelação psíquica. São lentos, todavia de grande perseverança, sendo firmes como uma pedra quando querem algo. Assim, perdem a espontaneidade e a flexibilidade para se adaptarem aos imprevistos do caminho, tornando-se rígidos e resistentes às mudanças. Quando ofendidos, podem se tornar cruéis e impiedosos. São protegidos contra qualquer tipo de magia. Aspectos positivos: os filhos de Ómulo chegam a ser esquisitos, com seu temperamento controlado, saindo-se bem nos estudos e nas pesquisas, principalmente na medicina. São capazes de se anular para proporcionar bem-estar a terceiros, fazendo disso sua maior motivação na vida. São amigos dedicados, exímios curadores, altruístas, e têm uma sensibilidade mediúnica apurada que pode ajudar a entender as dores. Estão presentes em nossa vida,
prestando-nos auxílio quando sentimos dores, agonia, aflição e ansiedade. Aspectos negativos: esquisitice, vaidade exagerada, maldade, morbidez, indolência e mau humor. São desconfiados e rígidos, depressivos, melancólicos e ciumentos. Às vezes magoam, por insistirem só em enxergar os defeitos alheios. Florais de Bach: walnut, chicory, mimulus, willow, mustard, gorse e crabapple. Florais de Saint-Germain: abricó, São Miguel, allium, Saint-Germain, anis, mangífera e flor branca. Saúde: podem apresentar uma lentidão nas reações motoras e mentais, dificuldade na fala, retenção de líquidos e doenças de pele. Metal: chumbo. Signo: Escorpião, regência de Plutão, libertação do velho para que o novo se estabeleça. Planeta: Saturno influencia na saúde, pele, ossos, dentes e cabelos, e tudo que é limite do corpo físico, e na conscientização do resgate do karma individual, trabalhando o perdão para que nos liberemos dos impasses pretéritos. Ervas: barba de pau, canela de velho, cedro e cedrinho. Chakra: básico. Os florais. Que possamos ter sempre no coração a gratidão pelo Criador, que, em toda a sua glória, colocou as ervas nos campos para nossa cura. Dr. Edward Bach. As flores estão presentes nos principais momentos de nossas vidas, nos nascimentos, nos aniversários, nas formaturas e casamentos, e também nas despedidas e nos funerais. Costumamos ofertar flores aos santos, nos altares das igrejas, e incluí-as nas oferendas aos orixás. Os florais descobertos pelo médico inglês Edward Bach são essências extraídas das flores e atuam preventivamente nas nossas emoções, para que mais tarde não se instale a doença em nosso corpo físico. Ao contrário do que se pensa, não são considerados remédios e sim compostos eletromagnéticos que funcionam como alimento da alma. Portanto, são muito eficazes no tratamento da depressão, baixa estima, ansiedade, medos, traumas, crises de pânico, doenças mentais etc., trabalhando a personalidade ou um momento específico de vida do indivíduo. Também são muito eficazes em processos de mudança, como na adolescência, na gravidez, na menopausa, nas autoobsessões, ideias fixas, ou mesmo nas doenças consideradas físicas, já que estas têm início no campo mental e emocional do ser humano em desequilíbrio, quando atrai para si pensamentos negativos de raiva, mágoa, rancor, vingança, em situações mal resolvidas, e geram cristalizações mentais que dão origem às enfermidades. É como se diz popularmente, aquilo que o cérebro não compreende, o estômago não digere, ou seja, a falta de compreensão, gratidão e perdão cria no corpo físico a doença. Partindo da máxima conhece-te a ti mesmo, somos levados a meditar sobre o despertar do curador que existe dentro de nós, já que possuímos uma verdadeira farmácia interior. Essa capacidade de autocura precisa ser despertada, pois, na verdade, ninguém cura ninguém, ou seja, só se cura quem deseja realmente ser curado. O Mestre Jesus disse: a tua fé te curou. Isso quer dizer que ele só ministrou a cura naqueles que realmente estavam prontos internamente para mudar. As essências florais contribuem justamente para essa autodescoberta, funcionando como um terapeuta que respeita o ritmo interno de cada um e faz aflorar para o consciente, amorosamente, o que precisa ser transformado, libertado e perdoado no indivíduo, de forma integral, ou seja, no ser físico, etérico, emocional e mental. Se o paciente tem consciência do processo, a atuação dos florais é mais rápida, pois ele participa da terapia como parte integrante e, consequentemente, a resposta ilumina todo o seu ser. No entanto, quando faz uso do floral e não tem consciência ainda, a luz continua interagindo,
mas a resposta levará mais tempo para ser percebida ou acontecerá de outras formas. É importante saber que o floral dispara o desabrochar do ser. Por isso, os utilizamos na Umbanda para harmonizar e instigar o consulente a participar do seu desenvolvimento evolutivo, conhecendo-se melhor, sendo responsável pelos seus atos, já que ele vem ao terreiro por vontade própria, em busca de ajuda. O plano espiritual auxilia, respeitando o merecimento de cada um, sem violar o livre-arbítrio, mas o consulente também tem de fazer a parte que lhe cabe, mudando os seus pensamentos e atitudes, e não apenas pedindo troca de favores, o que certamente não encontrará na Umbanda. No que se refere ao auxílio na personalidade humana, os florais atuam como equilibradores tanto nos excessos da energia dos orixás, como na escassez. Exemplo: um indivíduo com excesso de energia da vibração de Xangô será intolerante e pode desejar fazer justiça com as próprias mãos. No caso de escassez da energia ligada à vibração de Ogum, o indivíduo não assume as rédeas da própria vida, e possui uma vontade fraca. Na falta de Oxum, a pessoa vive no passado, com saudade do que já aconteceu, não se doa, não se entrega para a vida, e se torna ressentida. O correto, portanto, é vibrar nas 7 linhas, nos 7 orixás, já que cada um deles nos direciona a uma determinada vibração que nos fortalece no amor, no entendimento, na humildade, na sabedoria, na justiça, no respeito, etc. O uso do floral adequado equilibra todas essas carências, atuando junto com os banhos e preceitos orientados pelo regente umbandista. Mas é preciso principalmente nos conscientizarmos do papel de cada um de nós, pois a vida é uma só, dividida em várias existências, e somos hoje o reflexo de nossos atos de ontem. Os florais e sua afinidade com os orixás. Como os florais podem ser ministrados para trabalhar a personalidade das criaturas, ou um momento específico de dificuldade em suas vidas, veremos a seguir o que ocorre quando são utilizados como terapia complementar nos indivíduos ligados às vibrações de Oxalá. Será trabalhada a paciência e o amor consigo próprios, em primeiro lugar, para que possam então estender essas virtudes ao próximo, além de procurar valorizar as amizades e manifestar sempre a gratidão. Assim, estarão sempre ligados à espiritualidade. Ogum, será trabalhada a vontade de vencer a si mesmos, e o poder da fé, para que os caminhos estejam sempre abertos. Xangô, a ênfase será para a justiça do coração, que vibra dentro da lei de causa e efeito, respeitando a criação divina, equilíbrio kármico. Oxóssi, a terapia trará equilíbrio quanto à prosperidade e o respeito pelo ser espiritual que todos somos. A saúde, a nutrição e o equilíbrio fisiológico dos indivíduos sob esta vibratória estarão garantidos. Iemanjá, despertará a grande mãe interior. O querer bem ao semelhante estará em perfeito equilíbrio, prevalecendo o sentido de união e progresso. Oxum, o sentimento de doação, sem esperar retribuição, o desejo de servir, o equilíbrio emocional, bem como a fertilidade, e o bom gosto serão abundantes. Yansan, não faltará vontade e ação para as mudanças materiais, a higienização dos pensamentos, despertando a compreensão, a coragem, a lealdade e a franqueza, em perfeito equilíbrio. O raciocínio rápido, a comunicação, e consequentemente um certo charme estarão restabelecidos com o tratamento. Omuluinanã, a compreensão do karma, libertando o velho para dar lugar ao novo. A calma, a misericórdia, a generosidade são virtudes renovadas quando os florais atuam em afinidade com esta vibratória. Os florais na técnica da apometria. Os florais são indicados ainda nos casos de magia, especialmente os de Saint-Germain, em nossa opinião o sistema mais afim com a etnia e formação do povo brasileiro. Não por acaso, este sistema foi canalizado no Brasil. É comum as pessoas dizerem, ao chegar no terreiro,
que suas vidas viraram de cabeça para baixo de uma hora para outra, o que muitas vezes se origina de ritos magísticos pagos por desafetos, levando-os aos seguintes transtornos: rombos de aura, doenças terminais, traumas, fobias, doenças mentais, depressões, complexos de culpa, pensamentos ruminantes e auto-obsessivos, mágoas e ressentimentos que bloqueiam o andamento da vida. O tempo de uso do floral varia de pessoa para pessoa. A demanda é do próprio indivíduo e a absorção e capacidade de processar a mudança psíquica também, pois cada um terá de lidar com a própria situação. Ressaltamos que a terapia floral faz parte de um tratamento, mas não isenta o paciente de tratar-se com a medicina convencional nem de seguir os preceitos tradicionais da Umbanda. Portanto, passes, banhos, descargas, água fluidificada, evangelho no lar, orações, leituras e palestras fazem parte de um processo que contribui para o autoconhecimento, pois conforme disse Jesus, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essas palavras do Evangelho de Jesus fornecem a chave para o tratamento com mimulus, o floral do medo, que é a base para o tratamento com florais. O medo, por seu efeito depressivo sobre nossa mente, causa desarmonia entre os corpos físico e magnético, preparando a invasão de agentes nocivos ao nosso organismo, que levam às doenças, afirmava Dr. Bashi. Capítulo 6. Jesus e os ensinamentos dos orixás contidos no Evangelho. A Umbanda vivencia o Evangelho de Jesus em sua essência através da manifestação do amor e da caridade prestada pela orientação dos guias e protetores que recebem a irradiação dos orixás. Encontramos no terreiro da verdadeira Umbanda entidades que trabalham com humildade, de forma serena, caritativa e gratuita, espíritos bondosos que não fazem distinção de raça, cor ou religião, e acolhem todos que buscam amparo e auxílio espiritual, conforto para dores, aflições e desequilíbrios das mais variadas ordens. A Umbanda convida o homem a se transformar. Assim sendo, o consulente recebe esclarecimentos sobre sua real condição de espírito imortal, ou seja, é levado a entender que é o único responsável pelas próprias escolhas, e que deve procurar progredir na escala evolutiva da vida, superando a si mesmo. Mas para transformar-se é preciso estar pronto para compreender as energias que serão manipuladas, porque elas trabalham com o ritmo interno. Ouvir a intuição é, portanto, ouvir a si próprio, é saber utilizar os recursos necessários que estão disponíveis para efetuar a mudança do estado de consciência. Por isso, transformar significa reverter o apego em desapego, a doença em saúde, a tristeza em alegria, o desamor em amor, as faltas em fartura, a ingratidão e o ressentimento em perdão. É não revidar o mal, mas sempre praticar o bem. Dar sem esperar reconhecimento ou gratidão. A beleza da vida está justamente na individualidade, no ser único, criado por Deus para amar. E este ser único está ligado à coletividade pelos laços do coração e da evolução, a fim de aprender a compartilhar, respeitar, educar e ser feliz. Somos o somatório dos nossos atos de ontem, por ter cometido inúmeros excessos, estamos conhecendo a escassez, ou melhor, sempre atuamos à margem, não conseguindo nos equilibrar no caminho reto, pois o processo de evolução é lento, não dá saltos, respeita o livre-arbítrio, o grau de consciência e o merecimento de cada um. A Umbanda pratica o Jesus Consolador, e, silenciosamente, vai evangelizando pelo Brasil afora, levando as suas máximas, a água mais límpida que corre no centro do rio, pois as margens sempre contêm impurezas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, pois ele nos envia o seu amor incondicional, que não impõe condições, porque não julga, não cobra, apenas se doa e espera pelo nosso despertar para as verdades espirituais, para o homem de bem que existe dentro de cada um de nós. Quando Jesus se aproximou de João Batista,
que, com os joelhos encobertos pela água do Rio Jordão, mais uma vez falava do Messias. Ao olharem-se um ao outro, uma força poderosa instalou-se sobre todos os circunstantes. Jesus então aproximou-se de João Batista, e este ajoelhou-se aos pés do Cordeiro do Cristo. Mansamente ele o levantou e agachou-se, sinalizando para que João o batizasse. Nesse instante único, vibraram intensamente sobre Jesus, no centro do seu chakra coronário, o Cristo cósmico e todos os orixás. Foi preciso que o Messias fosse iniciado por um mestre do amor na terra, para que se completasse sua união com o Pai, e ambos fossem um. Esse é um dos quadros históricos mais expressivos e simbólicos que avalizam os amassis na Umbanda. Aos que nos criticam, recomendamos que observem melhor os ensinamentos de Jesus, desprovidos de igrejismo e patrulhamentos evangélicos religiosos. Em todas as passagens do Evangelho de Jesus podemos identificar a vibração dos orixás, conforme descrevemos a seguir. Oxalá é a fortaleza, a vibração do Cristo cósmico na Terra, a doação do amor incondicional, fraterno e perene, o profundo conhecedor da alma humana, o ser abençoado de luz que irradia o equilíbrio perfeito entre o princípio do masculino e do feminino. Seu olhar sereno e profundo, irradiando amor e compaixão, lhe permite penetrar o íntimo de cada um e não julgar, apenas amar e curar, não somente as enfermidades físicas, mas as da alma. Seus braços permanecem abertos em nossa direção e seu Evangelho nos ensina estas máximas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois não podemos amar a Deus, sem antes nos amarmos e, por conseguinte, amarmos nossos semelhantes. Se não existe amor dentro de nós, se não aceitamos nossas virtudes e defeitos, não podemos amar nossos semelhantes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos mostra o caminho da simplicidade e do amor fraterno, do desapego e do perdão. A confiança na providência divina nos ajuda a difundir o Evangelho, caminho que leva a Deus, a verdade que liberta e que nos faz deixar de sofrer. Tudo que pode deixar de existir amanhã não é verdade para nós, pois o que continua com a vida são os afetos, as alegrias, os sentimentos que carregamos em nosso interior. Devemos valorizar a nossa vida, buscando a verdade interior, o caminho para a felicidade. A minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Todos deixaremos o teatro da vida terrena para encontrar a paz verdadeira na vida espiritual. A paz do Mestre está nos valores morais, na conduta da vida em harmonia com as leis de Deus, na paciência para com as nossas imperfeições, pois temos de vencer a nós mesmos, e no despertar da consciência na escalada da evolução, que nunca cessa. Cada mudança interior para melhor reflete-se na convivência com o próximo. Quem ama sempre vai estar acompanhado, porque o amor encontra ressonância em outros corações. Amar é doar-se para a vida, em favor do bem. Xangô é a sabedoria, o amor e o respeito à vida, em obediência às leis de Deus, é o entendimento do encadeamento de nossas ações e reações, que estabelecem uma relação de causa e consequência, no sentido de ascensão espiritual, é o equilíbrio kármico. No Evangelho, encontramos as vibrações de Xangô nas seguintes máximas. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que medirdes será medido. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Conhece a verdade e ela vos libertará. A compreensão das leis morais divinas liberta da roda do karma, das reencarnações sucessivas. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de pordes a vossa oferenda no altar. É tão fácil perceber a dificuldade alheia, decidir qual atitude o outro deve tomar, resolver os problemas alheios, criticar e espalhar a maledicência.
O ser humano não costuma olhar para si mesmo e avaliar a sua conduta diante da vida e do próximo. Acertar e errar faz parte desta vida terrena, isto é, ter humildade para reconhecer os erros, perseverança para continuar, e reconhecer o motivo pelo qual cada um está num degrau evolutivo diferente. Não podemos exigir aquilo que o outro não tem para nos oferecer, nem a capacidade para compreender. Para cada ação, há uma reação, seja positiva ou não. Por isso, é preciso ter flexibilidade diante da vida, ter misericórdia para com a dor alheia, perdoar para se libertar, refletir sobre a capacidade de mudar, perceber qual a facilidade de aprender com a vida, estar em paz e equilíbrio com a lei divina para poder receber, por meio do merecimento pelo esforço empreendido para melhorar, as bênçãos que deseja alcançar. Fazer o bem e desejar o bem. Devemos usar sempre a verdade como proteção e ser fiéis a nós mesmos, ouvindo a voz do nosso coração. Mestre Jesus sempre usou a verdade, e em seus ensinamentos, iniciava suas frases assim: em verdade vos digo. O perdão das ofensas liberta dos aprisionamentos do passado, das mágoas e dos ressentimentos. É o bálsamo que cura as feridas da alma. Jesus nos pediu que perdoássemos ilimitadamente, ou seja, sempre. E suas últimas palavras terrenas foram uma súplica a Deus pela humanidade: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Tanto tempo se passou e nós continuamos fazendo as mesmas coisas, nessa roda viva de incompreensão, violência, desamor, julgamentos e cobranças. Vítimas que somos de nossas inconsequências, apegados às próprias dores e cheios de medo da mudança, de recomeçar, reconstruir o caminho, de aceitar ser feliz. A felicidade terrena não é integral, mas é possível porque vem de dentro, do coração amoroso que faz o bem e que deseja outro que quer para si próprio. Amar, perdoar e servir foi o exemplo deixado por Jesus. Oxóssi é o aconselhamento, o poder da palavra em ação, o caçador de almas, o amor pela natureza e pela criação, a necessidade de saúde espiritual e física, a renovação, a nutrição, a prosperidade em todos os sentidos. A manifestação dessas virtudes são observadas nas seguintes colocações. Bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que são misericordiosos, os que têm puro coração. Esteja no mundo, mas não seja do mundo, pois quando Jesus esteve no meio da dor, da miséria humana, do desespero, do materialismo, da traição, da arrogância, não se deixou contaminar. A boca fala do que está cheio o coração. Onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Amai-vos e instruí-vos. Não são os sons que precisam de médico. A chave do conhecimento tem de virar sabedoria. Pela boca entram os alimentos e saem as palavras que, quando harmoniosas, nos trazem equilíbrio e, por conseguinte, saúde. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Devemos viver um dia de cada vez, o momento presente, que é tudo o que necessitamos, pois é imprescindível cumprirmos nossas tarefas diárias com harmonia e gratidão. A gratidão sincera abre as portas para a manifestação de tudo o que se necessita: criatividade, talento, alimentação adequada, moradia, progresso no trabalho, bons relacionamentos, etc. O plano divino opera de forma a colocar em nossa vida as pessoas, os lugares e os objetos que responderão às nossas necessidades. A prosperidade e a abundância fazem parte da nossa existência. Basta olhar a natureza à nossa volta, observar o cosmo e as estrelas. Devemos manter em nossos corações a gratidão a Deus por nossas preces serem ouvidas e nossas necessidades atendidas, pois Ele sabe o que precisamos, por isso dá a cada um conforme as suas obras. É necessário saber pedir, colocar a intenção no que se quer e ter confiança em si mesmo, na própria capacidade de realização. Assim sendo,
As ideias surgem para a solução dos problemas. Ogum é a vontade, os caminhos abertos, a energia propulsora da conquista, o impulso da ação, da vontade, o poder da fé, a força inicial para que haja a transformação. É o ponto de partida, aquele que está à frente. E a vida em sua plenitude, a vitalidade ferrosa contida no sangue que corre nas veias, a manutenção da vida, a generosidade e a docilidade, a franqueza, a elegância e a liderança. A energia oriunda da vibração de Ogum pode ser percebida claramente nestas palavras de Jesus. A tua fé te curou com a imposição das mãos. Ele acionou o poder da vontade de mudar de atitudes e pensamentos. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Porque todo aquele que pede, recebe, demonstrando que Deus nos dotou de inteligência e capacidade para que superemos nossas dificuldades, recomendando-nos o trabalho, a atividade e o esforço próprio. Precisamos aprender a pedir, pois costumamos exigir soluções rápidas e eficazes para problemas de ordem material. Estamos sempre correndo contra o relógio e perdidos entre compromissos assumidos, os quais muitas vezes extrapolam nossa capacidade de cumprir. Esquecemos de cuidar de nossos sentimentos, de ir ao encontro do que nos realiza e nos dá satisfação interior, das coisas simples da vida. Se acreditamos em reencarnação, então sabemos que tudo aqui é transitório, que estamos na Terra para evoluir em espírito, para superar a nós mesmos. O pedir, colocado aqui, é no sentido de receber da providência divina o ânimo, a coragem, as boas ideias, a fim de que possamos crescer e adquirir a paciência necessária para lidar com as nossas imperfeições e com as dos outros. Cada problema contém em si próprio a solução. Tudo está certo como está, pois tudo tem o seu tempo para mudar, crescer e amadurecer. Aquilo que não nos cabe resolver agora, confiemos em Deus, pois quando estivermos prontos para compreender, tudo se resolverá. Devemos dar o melhor de nós, com ânimo, entusiasmo e confiança, agradecendo a oportunidade da vida. Orai e vigiai, pois a oração é o alimento do espírito, ela abre as portas para a compreensão, é um bálsamo no momento das dores. A oração abranda nosso coração, nos protege e nos fortalece. A vigilância é a resposta que vem para aquilo que pedimos em oração. Ocorre que geralmente pedimos, e depois não prestamos atenção na resposta, porque somos imediatistas. Mas nem sempre a resposta que desejamos ouvir é a que chega até nós, e sim a que necessitamos naquele determinado momento. Por outro lado, devemos observar que tipo de pensamento estamos alimentando em nossa mente, e o que estamos atraindo. Vigiar no sentido de prestar atenção a nós mesmos, pois buscamos auxílio espiritual na casa de Umbanda, mas o que fazemos com a orientação recebida? Continuamos o tratamento até o final, com passes, banhos, água fluidificada, leituras esclarecedoras. Estamos dispostos a mudar nossa conduta. Fazemos uma análise e higienizamos nossos pensamentos e sentimentos. Estamos dispostos a nos desapegar dos sentimentos de culpa, de nos colocarmos como vítimas das circunstâncias, de não participarmos ativamente da nossa própria vida. Ninguém fará por nós o que nós mesmos temos de fazer, assumindo as rédeas da situação e acionando o curador interno, pois a felicidade é um estado de espírito. A fé remove montanhas. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Na realidade a fé é ativa, é a inspiração divina que nos auxilia a chegar ao fim desejado. É a confiança que fortifica e a certeza de vencer os obstáculos. A fé se prega pelo exemplo e precisa ser apoiada na razão, porque é preciso amar e crer sabendo por que se ama e por que se crê. A fé caminha de mãos dadas com a esperança e com a caridade, está intimamente ligada ao poder da vontade,
A crença interior de vencer as adversidades pela paciência que traz a compreensão dos fatos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, capítulo 9, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que Jesus curava e produzia aqueles fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. É a vontade dirigida para o bem. Tudo quanto a nossa mente poderosa acreditar e pedir com intensidade se realizará. Por isso Jesus disse, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebereis. Ogum representa, portanto, o caminho que precisamos percorrer, aquele caminho solitário para vencer os dragões internos que, na verdade, é o espírito em busca de si mesmo, percorrer o caminho de volta à unicidade com o Pai. Somente quando aprendermos a amar e compreendermos em nosso espírito esse legado de amor, perdão, compaixão, não julgamento, gratidão pela vida, respeito por nós e pelo próximo, quando usarmos o livre-arbítrio com responsabilidade, não viveremos mais presos ao passado, nem tampouco angustiados e ansiosos com o futuro. Compreenderemos de forma integral que o momento de servir é agora. Jesus participava, servia, ouvia, compartilhava, instruía e amava todos sem distinção. Iemanjá é o respeito, o amor, o despertar da grande mãe em cada um, a percepção de que somos co-criadores com o Pai, podendo gerar a vida. Jesus tinha o princípio do masculino e do feminino, animus e anima, em sua essência divina, em perfeito equilíbrio interno. Hoje, temos uma visão totalmente distorcida e masculinizada do princípio feminino. Deus na realidade é Deus Pai, Mãe e Espírito. Temos dificuldade de penetrar na essência do feminino, que é a emoção, a doçura, a compaixão. É a energia que flui, a essência da doação, da harmonia, da vida em perfeito equilíbrio com a natureza, que espera com paciência, em seu próprio ritmo. Na vibração do amor, tudo se harmoniza e permite que vejamos e aceitemos as pessoas como elas realmente são. Amar é abrir o coração sem reservas, desarmar-se, entregar-se e doar-se. As águas representam as nossas emoções. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Disse Jesus, demonstrando que seu amor ampliava-se a toda a humanidade, para nos ensinar que, rompendo com os grilhões do parentesco carnal, formamos uma única família universal. Iemanjá, em sua vibração divina, cria os seus filhos para a vida, para que sejam cidadãos do mundo, respeitando a individualidade de cada um. Mãe zelosa quer e visa unicamente ao bem de sua coletividade. É considerada a grande mãe porque acolhe também os filhos adotivos, de outras mães. Num terreiro de Umbanda é a agregadora dos grupos, o sentido de união, o humanitarismo, a procriação no sentido de progresso e prosperidade. Vovó Maria Conga nos esclarece, o amor compreendido e praticado é como um pintor que reproduz obras que favoreçam a todos que são abrangidos pelo seu raio visual, provocando o desenvolvimento de novos valores internos, modificando os quadros mais íntimos de cada um, com as novas tintas e pincéis das conquistas realizadas em favor do outro. Sendo assim, surge a caridade com si mesmo, que restaura no indivíduo a sua dignidade psíquica, levando-o a superar o momento de dificuldade na conquista do alimento, da manutenção do lar, da educação e da saúde por meio do próprio esforço. É o ensinar a pescar que propicia o alimento sempre. O mar é o nosso maior provedor de alimentos e de pulsação da vida. Este é o sentido de prosperidade. No seu movimento de fluxo e refluxo das marés, limpa, energiza, leva o negativo e transforma-o em positivo, promovendo o equilíbrio. Jesus reunia-se com seus discípulos nos finais de tarde, às margens do mar de Genezaré, para ensinar-lhes sobre o reino dos céus, e transformá-los em pescadores das almas. Em seu diálogo com Maria de Magdala, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ela diz: "Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe." Então,
Atraindo-a brandamente para si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus, a que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou, pelo Espírito, aos filhos das outras mães? A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Vai, Maria. Sacra